Irmãos queridos, hoje nós vamos a nossa série de mensagens baseada na carta de Tiago. E o nome dessa série é Fé em Ação, Lição de Vida. Na semana passada, na mensagem dessa série, nós falamos sobre uma fé que enfrenta provações. E hoje, primeiro domingo de missões da IPB, nós vamos seguir nesse mesmo capítulo 1 e vamos tratar sobre o tema Fé que ouve e obedece. Fé que ouve e obedece. Por isso eu convido você para que abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 19. Tiago 1, a partir do verso 19. O título desse texto é A Prática da Palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Lê comigo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos ler junto, irmãos, 22? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Leia comigo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Vamos juntos? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Existe uma canção que é muito conhecida, eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria de vocês conhece. O nome dessa canção popular brasileira se chama Paciência, do cantor chamado Lenine. E a letra diz o seguinte: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Essa canção, conhecida, ela apresenta um retrato, o que a Meg provavelmente chamaria de um arquétipo, que é uma figura de um homem, de uma pessoa que vai sendo engolido por um mundo cada vez mais veloz, pelas demandas constantes da vida, pelo tempo que nunca é suficiente. Esse personagem, essa persona, ela poderia ser facilmente pensado como um homem urbano, como alguém que está cansado, cercado de ruídos por todos os lados, cercado de opiniões, que trabalha num local de muita correria, que acorda e vai dormir num ambiente de muito estresse. Só que
no poema, esse personagem, ele não quer ser apenas um repetidor automático das pressões da vida, das pressões externas. Essa pessoa, ela quer preservar a alma de um jeito. Ela quer preservar o seu corpo. Ela quer preservar a sua vida como algo que vale a pena. Ele quer ouvir algo mais profundo, mas mesmo assim, esse sujeito, ele tenta a todo custo não perder a sua leveza, a sua essência, a sua alma. Ele canta que a vida é tão rara como quem clama, na verdade, por uma vida mais satisfeita, por uma vida mais plena. E talvez, quando eu falo isso, você se identifique nesse cenário. Talvez você se identifique com essa vida de um coração cansado, cercado de vozes e ruídos. E por isso, o tema da mensagem de hoje é tão necessário. Uma fé que ouve e obedece. Porque a fé verdadeira não é apenas aquela que ouve por ouvir ou que simplesmente repete aquilo que escuta, né? Faz no automático, assim como a letra da canção diz. Uma fé verdadeira é aquela que, apesar de todo barulho, apesar de toda correria, apesar de todo ruído que está à volta ou no coração, aprende a discernir uma determinada voz, a voz do Senhor. Mais ainda, essa pessoa cercada de tantas vozes e que entende, que discerne a voz do Criador, ela também tem disposição para seguir em frente, obedecendo essa voz. E por isso, nós vamos meditar hoje sobre 3 movimentos, vamos dizer assim, dessa fé que ouve e obedece. E o primeiro passo que nós precisamos entender é que quando nós nos propomos a viver uma fé que ouve e obedece o Senhor, a palavra de Deus, ela confronta o nosso coração. Quando a gente lê lá o verso 19 ao 21, a gente vai notar que Tiago começa esse trecho com um chamado a uma espécie de sabedoria, né? Ele começa a falar assim, o homem, pois, ele seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, essa tríade aí que ele fala, né? Ouvir, falar e irar, é, sem dúvida, um dos maiores desafios que a gente tem nos dias de hoje. O normal dos nossos dias é o contrário. É um homem tardio para ouvir e pronto, apressado para falar. Mais ainda, apressado para se irar. Esse é o nosso contexto de hoje. Porque, na verdade, nesse nosso mundão barulhento e estressado que a gente vive, pouca gente tem disposição para ouvir. Muita gente tem disposição para falar. E Tiago, ele não está tratando aqui simplesmente de educação. Ele não está tratando de boas maneiras. Ele está ensinando sobre uma postura espiritual diante de Deus e diante das pessoas à nossa volta. Ser pronto para ouvir, de acordo com o texto aqui, é ter o que a gente chama de um coração ensinável. E se tem uma coisa, meus irmãos, que é difícil da gente encontrar nos dias de hoje, é um coração ensinável. É ou não é verdade? É difícil. Sempre quando eu falo de um coração ensinável, um espírito humilde, e com certeza eu identifico muito dos irmãos aqui, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês vai concordar comigo que Luiz Henrique é um desses, né? É uma figura que a gente olha assim, né? O cabra é bom de ouvir, é um coração ensinável, tem um espírito humilde. Mas ainda, irmãos, esse coração ensinável, esse espírito humilde, ele deve estar pronto para acolher essa palavra, mesmo quando ela confronta o nosso coração,
mesmo quando ela belisca a nossa alma, mesmo quando a gente fica ali sentado talvez no banco, ouvindo um pastor chato falar e incomoda a gente. Poxa, o pastor está falando esse negócio aí, talvez ele esteja jogando indireta para mim. Diante de Deus não é, tá, irmãos? Mas quando a gente olha para isso, a gente vai ver que pronto para ouvir significa uma postura de humildade. Tardio para falar é uma postura de sabedoria. E tardio para se irar é uma postura de mansidão. Ou seja, Deus espera de nós uma postura humilde, uma postura que se coloque para receber do Senhor e também praticar uma sabedoria que vem do alto e uma postura mansa. No verso 20, ele acrescenta, porque, leia comigo, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meu irmão, minha irmã, se porventura você é um iracundo, né? Uma pessoa que se ira com facilidade, tá aí um bom versículo para você colocar na sua geladeira, no seu despertador, na abertura do seu celular. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém, meus irmãos? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa é uma verdade dura, mas necessária na nossa caminhada cristã, porque muitas vezes a gente quer resolver as coisas na base da força, na base da crítica, na base do argumento, da reatividade das nossas palavras, até do nosso poder de argumentar com as nossas palavras. Mas Deus nos lembra que essa ira do homem não é a que produz, ou que realiza, ou que movimenta a obra de Deus, a justiça de Deus. Portanto, talvez uma resposta que o seu coração precisa ouvir hoje, ou entender hoje, é que ao invés da agitação, a sua postura deve ser de submissão. Submissão à palavra de Deus. Talvez, ao invés de reação, o que Deus deseja de você é uma postura de humildade para entender a situação e seguir em frente a sua vida. Mas sigamos lá no texto, no verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Repare que Tiago usa uma figura de deixar de lado, né? Despojar é como se fosse alguém se despir, tirar uma roupa suja, tirar uma tralha velha, tirar aquilo que atrapalha. Como se ele dissesse o seguinte: se você quer ouvir e obedecer a Deus, você precisa antes se livrar disso aí que está te atrapalhando, está te sujando, na verdade, né? Aquilo que traz impureza para você, você precisa deixar para trás. Ou seja, você precisa deixar pelo caminho, e mais ainda, ele convida a mim e a você a acolher com mansidão a palavra semeada por ele no seu coração. A palavra implantada. Ou seja, o que Tiago está se referindo aqui não é uma nova palavra transformadora, não é isso. É uma palavra que você já leu, mas que provavelmente não caiu ainda em terra fértil no teu coração. E será que isso se identifica com a vida do crente comum? Certamente que sim. Acolher com mansidão e dar espaço para que essa semente caia na terra do nosso coração e germine e gere bons frutos, frutos do Espírito, é um desafio para todos nós. É um desafio para todos nós. E talvez
essa deve ser a sua oração hoje. Provavelmente, o que você precisa é pedir: Senhor, me dá um coração pronto para ouvir. Me ajuda, Senhor, para que eu seja tardio para falar. Me dê sabedoria o suficiente para que eu seja tardio para irar. Me dê mansidão para isso, Senhor. Me despoja de tudo aquilo que me impede de escutar a tua voz. Uma fé que ouve e obedece precisa entender que a palavra nos confronta. Mas não somente isso. A gente precisa entender também que essa palavra que nos confronta, essa palavra também precisa nos transformar. E essa palavra transforma. Olha o que diz lá o verso 22. Leia comigo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Vamos lá, gente. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Quando a gente lê esse versículo, a gente vai notar que esse é o coração da nossa série, né? Esse é o coração, uma fé em ação. Ele sai do campo da teoria, do que ele está escrevendo aqui, teorizando a respeito da fé, e entra agora para uma vida prática. E a primeira coisa que ele denuncia nessa hora de sair da teoria para uma vida prática é uma coisa que certamente você não vai se identificar. É o auto-engano. O auto-engano. Obviamente, eu estou falando isso de brincadeira, porque quantas vezes a gente se pega nesse algo que, na nossa vida cristã, a gente às vezes ouça a palavra, admire a palavra, memorize a palavra e ainda assim continue se auto-enganando, não vivendo a palavra. A gente está próximo a ela, a gente faz a nossa devocional, mas se ela não se torna prática, é exatamente o que Tiago está apontando. Por isso que Tiago começa usando o verbo tornai-vos, né? Ou seja, tornai-vos tem esse sentido de uma progressão, de algo que vai adiante, de algo contínuo, mostrando que, para nós, a vida cristã, ela não é uma vida de uma obediência ocasional, ela não é uma vida de algo que eu vou seguir de acordo com a minha emoção, ou então algo que eu finjo ter paciência. Não! O que Tiago está falando aqui é de uma transformação contínua que é necessário na vida do crente. Tornai-vos. Não é sobre fazer, mas sim sobre ser. É disso que Tiago está falando aqui no texto. E quando ele continua para nos apresentar um modelo prático para que a gente entenda isso, ele faz essa ilustração do espelho, lá no verso 23 e 24, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Tiago usa uma linguagem que é muito simples aqui, que é do espelho. E, de fato, a palavra de Deus, ela é como um espelho que revela quem nós realmente somos. Mostra as nossas manchas, as nossas deformações, os nossos traços escondidos. É interessante quando a gente volta para casa, Lilian vai me matar depois que ela souber que falei isso aqui. Mas quando a gente volta para casa, é comum, né? Aquele momento da família ali no carro, né? Tudo acontece, né? No meu caso, uma família muito barulhenta. E é comum que eu tô lá dirigindo e tô vendo a Lília assim, ó. Né? Olhando assim, né? E aí começa eu e Esther a brincar com ela, né? Ela fala, ai gente, tô ficando velha. Porque o espelho mostra essas transformações que a vida vai trazendo para nós.
E é exatamente essa a proposta, para que, quando nós nos colocamos diante da palavra, essa palavra nos mostre quem nós realmente somos, um espelho do nosso coração, um espelho do nosso caráter. Ainda esses dias eu estava vendo um vídeo desses vídeos aleatórios da internet, onde uma pessoa dormindo na sala, uma mulher, com os cabelos assim jogados no sofá, e vai um criativo, digamos assim, e pega fixador de cabelo e joga no cabelo dessa mulher. Ela está numa tarde comum de um dia qualquer, tirando aquele cochilo na sua casa, um dia de tarde ali. E ela, como um dia qualquer, levantou e foi seguir a sua vida. Só que justamente ela não se olhou no espelho. E como ele botou fixador, boa parte do cabelo da mulher ficou para o alto e ela não percebeu. E ele foi filmando todo o restante do dia dessa mulher. E justamente porque ela não se olhava no espelho, ela passou o dia todo. Ela foi fazer as coisas na rua, ela foi fazer compra. Ela voltava com a compra e ele filmando. Não sei se era o esposo, não sei se era alguém da casa, né? Aliás, com certeza era alguém da casa, mas a pessoa filmou a rotina do seu dia, ela limpando a casa, ela pegando as coisas no correio, ela pegando compras com aquele cabelo pro alto. E por que isso? Porque ela não se olhou no espelho. E é assim que acontece, quando na nossa fé a gente não se coloca diante do espelho e a gente segue a vida não sendo capaz de observar as verdades sobre nós, as verdades que o Senhor e a palavra dele têm para mostrar o nosso coração, mostrar quem realmente somos e aquilo que precisa ser mudado. O problema é que muitas vezes a gente olha para o espelho, a gente até identifica as nossas marcas, identifica as nossas falhas, mas também não toma uma atitude por conta disso. Irmãos e irmãs que ouvem o sermão, que fazem a sua devocional, que muitas vezes até se emocionam, ou com a palavra do pastor, ou com o vídeo na internet, o sermão do Hernandes Dias Lopes, mas aí a imagem desaparece. A verdade é abafada, a transformação não acontece, o pecado não é abandonado, o perdão não é liberado, a decisão não se torna de fato uma atitude e a vida continua da mesma forma, continua igual. É como se alguém fosse no médico, fizesse os exames propostos, voltasse até ele, recebesse o diagnóstico, mas não seguisse o tratamento. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, talvez esse seja hoje o seu contexto na sua vida cristã com o Senhor. Olha para a verdade que Deus aponta ao teu coração, mas decide ignorar essa verdade. Mas repare ainda o que diz o verso 25. Aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Leia comigo essa frase. Esse será bem-aventurado no que realizar. Olha para isso, meu irmão e minha irmã, como Tiago descreve uma fé obediente. Ele será bem-aventurado em tudo que ele fizer. Se você crê nisso, diga amém. Mais ainda, repare que aqui ele fala sobre a lei de Cristo, e essa lei é uma lei que liberta. É uma lei que traz liberdade. Liberdade, meus irmãos, traz alívio, traz leveza para o coração. Aquele que não é simplesmente um ouvinte negligente, mas como diz o texto aí, um operoso praticante, né? Ou seja, é aquele que toma uma atitude em prol da verdade que ele recebeu do Senhor. Esse será bem-aventurado no que realizar.
Irmão, o que Tiago está dizendo aqui para mim e para você é que a bênção de Deus acompanha aqueles que vivem e obedecem à palavra do Senhor. É isso. O que Tiago está ensinando aqui é que nós devemos não apenas buscar a palavra, mas viver uma postura diante do Senhor como praticantes fiéis dessa palavra que lemos, que recebemos do Senhor. E praticar a palavra, irmãos, não é apenas glorificar a Deus, mas ela traz bênção para a sua vida também. Não se trata apenas de louvor para o nosso Deus, trata-se de receber também das bênçãos do Senhor, traz bem para a sua alma, traz bem para as suas emoções, traz bem para o seu coração, traz paz para a sua vida, traz firmeza para a sua caminhada, traz equilíbrio para as tuas emoções. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui, meus irmãos. E mais ainda, quando a gente avança, nós vamos ver que essa mesma fé de uma palavra que nos confronta, uma palavra que também nos transforma, ela é capaz de nos transformar e trazer bênção para nós, essa mesma palavra também nos envia. E é isso que diz a partir do verso 26, depois de falar dessa postura correta, né, de ouvir com mansidão e obedecer com perseverança, Tiago encerra esse trecho falando sobre os efeitos visíveis da religião que ele chama de quê? Verdadeira. Ele vai lá no 26, acompanhe comigo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que ele está dizendo aqui, irmãos? É que religião vã é aquela com uma aparência muito bonita, mas que não tem fruto nenhum. Eu sempre falo sobre isso e converso com quem gosta aqui na igreja também, né? Tem um ou outro que gosta e a gente troca figurinha aqui. Eu gosto de mexer com terra, apesar de mexer bem menos do que eu gostaria. Mas eu gosto de plantar coisas, plantar flores, botar vaso, decorar a parte de fora da casa. E numa dessas empreitadas, né? Tem uma entrada da nossa garagem lá de casa assim. É um local que bate sol. Eu falei, vou pegar uma buganvília, né? Buganvília quem conhece sabe, dá flor o ano inteiro, né? É uma flor aí fácil de vingar. Vou puxar aqui um galho bem bonito para passar por cima da garagem assim e fazer aquela galhada cheia de flores, né? É bonito quando a gente vê isso, né? Aquele galho cheio de flores. Pois bem, peguei um vaso grande, arrumei a mudinha de buganvília, fui cuidando dela. Esse ramo foi crescendo e eu fui guiando esse ramo com o passar do tempo. Fui guiando. Esse ramo foi crescendo e eu fui entortando, joguei. Ele fez todo o portal bonitinho. Ficou a coisa mais linda, só não deu nenhuma flor. Não deu nenhuma flor. Não deu nenhuma flor. Foi um trabalho danado, a buganvília cheia de espinho. É complicado para você mexer, quem conhece sabe disso. Fiz todo o trabalho lá, passaram meses e meses, eu adubei, mas não dava uma flor. Adivinha o que eu fiz com aquela buganvília, irmãos? Está lá o vaso vazio, esperando a próxima. Ou seja, isso acontece na vida de um irmão e de uma irmã que tem uma fé do auto-engano. Se diz crente, mas não é capaz de frear a sua própria língua. Se diz crente, mas não é capaz de falar com entendimento, com sabedoria, com moderação, com mansidão. Se diz crente, mas não abandona uma boca cheia de críticas, de reclamações constantes, de murmurações, um ambiente que ela traz e adoece o ambiente, conversas que dividem, piadas de mau gosto, palavras precipitadas. E um irmão que não é capaz de refrear a própria língua,
apresenta um sinal evidente de que a palavra do Senhor não governa esse coração. Você concorda comigo, meu irmão, minha irmã? Amém. E então nós chegamos no verso 27. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, as suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que acontece aqui? Tiago nos lembra que uma fé verdadeira, irmãos, ela não é coisa para você guardar no potinho do seu coração. Uma fé verdadeira, ela se mostra em uma vida, ela se mostra em prática, ela se mostra na vida comum. Uma fé verdadeira, ela naturalmente se move em favor do necessitado, se guarda da contaminação do mundo. E como é que a gente se guarda da contaminação do mundo? Das mais diversas formas, irmãos. Das mais diversas formas. Ainda essa semana eu mandava um recado a um jovem da igreja, falando assim: guarda teu coração, guarda teu coração. A gente guarda o nosso coração no que a gente vê, no que a gente absorve, no que a gente pratica, com quem a gente se relaciona. A gente guarda o nosso coração das mais diversas formas, mas o fato é que quando essa palavra cala no nosso coração, quando a palavra do Senhor ela nos transforma, ela precisa se mostrar a quem está à nossa volta. Uma fé que ouve e obedece, ela não fica trancada nas quatro paredes, ou então só no seu coração, ou então você vive uma vida quietinha ali. Não, ela se apresenta aos que estão à volta. E esse é o envio. Uma fé que a gente recebe, ela naturalmente é praticada àqueles que estão próximos a nós. Nós falamos aqui sobre transbordar, mas um pouco antes aqui no culto, e é exatamente esse o cenário. Se eu pego esse copo, e esse copo está cheio d'água, e esse copo está até aqui, qualquer mínimo movimento que eu dou, a água se derrama e ela vai se espalhar por esse local. Assim somos nós quando nos alimentamos da palavra do Senhor. Essa palavra deve não só preencher o nosso coração, mas transbordar. E em todo movimento que nós fazemos, nós transbordamos ao que está à nossa volta e continuamos nos enchendo e transbordando aos que estão à nossa volta e continuamos nos enchendo, trazendo luz para as nações, trazendo refrigério, trazendo vida para terras secas. Nessa música que nós falamos no começo da mensagem, a solução que o poeta apresenta é fingir. Fingir, ter paciência. Mas eu e você, a gente sabe que não é assim que a vida real funciona. Porque fingir pode resolver por fora, mas a gente sabe que não cura por dentro, não é assim? Fingir pode trazer alívio para um instante, mas não transforma coração, não traz solução para problema. E o que Tiago nos ensina é exatamente o oposto disso. Ele nos mostra que a fé verdadeira, ela não deve ser uma fé fingida, porque ela nasce de uma palavra viva de Deus, cresce em um coração rendido a Deus e frutifica numa vida que obedece a Deus. Amém?